Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um Vida Oncast. Roda a vinheta, Lucas! Gerar e viver um puerpério. Será mesmo que é possível descrever todos os sentimentos que essa fase traz? Medos, inseguranças, julgamentos, dúvidas, transformações, alegrias e até solidão. O Vida Oncast de hoje fala sobre os desafios do pós-parto e o papel do homem nessa jornada. E para conversar comigo, eu recebo hoje aqui a doutora Carla Gonçalves, ginecologista. Bem-vinda, doutora Carla. Obrigada, bom dia. Bom dia. E é mãe do Pedro, né, doutora Carla? Mãe do Pedro. Tava aqui me falando do Pedro. E a gente recebe também a Brenda Yuri, assistente administrativo e mãe do Miguel, de 6 meses. Meu bebê. Seu bebê. Bem-vinda, Brenda. Obrigada. Bem, eu não sou mãe. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Que eu não sou mãe. Então, para eu me preparar para esse episódio, sempre convivi com muitas mães, né? Minhas irmãs são mães, minhas colegas de trabalho são mães, minhas amigas da minha idade já são mães. Então, para me preparar para esse episódio, eu fui conversar com essas mães. E qual foi o ponto principal que eu ouvi, além dessas dúvidas, dessas interrogações e dessas transformações? A importância do papel do homem, do parceiro, de dividir a responsabilidade, de não só falam muito hoje, a gente estava conversando antes, né, doutora Carla, você falando que hoje já existe até uma consciência maior desses homens, que homem não tem que ajudar, homem é pai e também é papel dele. E conversando com você, Brenda, né, você falou pra gente do Rodrigo, que a gente convidou o Rodrigo, que é seu esposo, para vir pra cá. A gente tá perdoando o Rodrigo, viu, Rodrigo, por você não ter vindo, mas da próxima vez você tem que vir. A gente vai mandar uma canequinha pro Rodrigo, que ele merece. Isso. E aí você estava falando do Rodrigo, e quando a gente estava conversando com você, construindo esse programa, você falou da importância do apoio, né, e da presença do Rodrigo. E aí, como ele não pôde vir, a gente queria muito que, né, a gente e vocês também que estão assistindo vissem o depoimento do Rodrigo. A gente vai trazer aqui o Rodrigo, o Lucas vai soltar aí o VT, né, Lucas? Do Rodrigo aqui na nossa tela, falando como é que foi a experiência dele nesse processo do pós-parto da Brenda. A minha participação no pós-gestação da Brenda foi no começo dá bastante nervosismo, né? Quando a gente recebe o Miguel ali bem pequenininho, a gente fica meio assim. O Miguel, quando chegou, durante os 3 meses dele, ele sentiu bastante cólica durante a noite, né? E a gente não, né? Eu tentava pelo menos dar um auxílio pra Brenda, deixar ela um pouquinho mais calma com essa situação, né? Que era tudo novo pra gente, né? Então, o que eu tentava fazer é acalmar ela, tentar acalmar ele também, pôr ele de barriga pra baixo pra tentar amenizar um pouquinho a cólica dele e tudo. E foi 3 meses aí de bastante luta, viu? Com a Brenda foi igual eu falei, eu tentava deixar ela o mais calma possível aí, tentando dar um apoio pra ela, um colo, um conforto, né? Pra ela se sentir segura, né? É isso que a gente tem que fazer, nós homens, nós maridos, a gente tem que tentar deixar a nossa esposa o mais confortável possível para ela ter colo e para ela ter confiança, né? Para tentar auxiliar ela e tudo. Legal, eu amei o relato do Rodrigo, principalmente quando ele fala dessa importância de você dar segurança para a mãe, né? E Brenda, eu estava conversando um pouquinho antes da gente gravar com a Carlinha, que é a minha colega de trabalho, e eu estava perguntando para ela como é que tinha sido a experiência dela. E ela falou uma coisa que eu achei tão interessante, que ela falou assim, em cima da minha cabeça tinham muitas interrogações nesse período. E eu quero saber como é que foi pra ti, o que é que se passava pela tua cabeça? É muito difícil. A gente, quando engravida, principalmente eu que fui a primeira gestação, você acha que é só gestar, nasceu e acabou, fim, não tem mais. Só que quando nasce a primeira noite, a cólica, você realmente... Você faz... É um questionamento
incrível e ao mesmo tempo desesperador. Porque muitas vezes à noite, ele chorando, eu dando de mamar. E eu pensava o que eu fiz da minha vida, para quem que eu vou entregar essa criança, eu não vou dar conta, é muito pesado, eu quero dormir, eu quero poder dormir. E aí você começa a vir tanto questionamento, só que ver ele olhando para você dá uma some um pouquinho, né? Esses questionamentos você esquece um pouquinho. Mas é muito difícil para você entender. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Eu não tenho o que falar. Eu falo que é rede de amor. Eu tive uma rede de amor. Porque eu tive ele, eu tive minha mãe, eu tive meu pai, meu irmão. Então, todos eles estavam muito me apoiando. O Rodrigo foi muito parceiro. Eu não tenho... Ele me acompanhou desde o positivo até hoje. Ele não abriu mão de nenhuma consulta, de nenhum ultrassom. Ele não abriu mão de nada. Eu lembro que com 4 dias... eu fui pro pronto-socorro chorando com ele, porque ele tava com cólica, eu não sabia o que era cólica, eu não sabia o que fazer. E aí a doutora falou pra mim, ela falou assim, eu imaginei, uma mãezinha com 4 dias aqui é cólica, com certeza. Mas é desafiador. E até hoje é desafiador. Ele tem 6 meses. Mas até hoje tem ainda coisas que você olha e fala assim, e agora? O que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer. Mas a maternidade te dá um sexto sentido muito bom. Você pensa em uma coisa muito rápido e fala assim, nossa, vou fazer isso, talvez dê certo. E acaba dando. E você vai conhecendo seu filho, né? E você vai conhecendo seu filho, exatamente. Entendi. Exatamente. Doutora Carla, é verdade que passa? Passa. E passa rápido, né? Que bom. Mas eu acho que ela tocou num ponto muito importante, que é a questão da rede de apoio, né? Então, eu acho que isso faz com que dê uma segurança maior, né, para as mães e ajuda. Você buscar conhecimento, né, sobre o que você vai receber ali, né, como cuidar de um recém-nascido. Então, procurar leitura, né, sobre isso. Claro que na prática sempre acaba sendo um pouquinho diferente, mas essa questão de você buscar esse conhecimento para que você consiga não ter tantas dúvidas e também ter essa rede de apoio. É muito importante você trazer o companheiro para junto, porque eu acho que tem um pouco de sensação de quando é muito recém-nascido, por causa da amamentação, que é só a mãe e o filho, né? Quer dizer, a função do pai fica ali um pouco na sombra, porque ele precisa da amamentação. Mas você trazer esse companheiro para perto e aí colocar ele nesse apoio, e às vezes pode não ser um companheiro, às vezes, né? Pode ser uma mãe, uma irmã, né? E aí trazer para o apoio, porque mesmo que ele não vai poder ajudar na amamentação, mas se ele puder ajudar em todo o entorno, a gente já consegue ter essa fase passar um pouquinho mais tranquila. Entendi. E eu acho que essa questão que a doutora falou sobre pesquisar é muito importante, porque minha mãe costuma falar que eu, às vezes, estou um pouco preparada justamente por conta disso, porque eu fico pesquisando, tentando entender. Eu tenho algumas amigas também que os bebês são quase a mesma idade que o meu filho, e aí elas, como o meu é mais velho, elas falam assim, vamos perguntar pra Brenda, que a Brenda sabe, ela pesquisou. Já virou referência, Brenda. Rede de apoio também, né? Uma rede de apoio também. Você ter outras experiências que podem muito importante te apoiar nisso aí, é bem importante. Doutora Carla, quais são os principais desafios que você vê nessa fase? E se você pudesse dar 2 dicas para, de repente, alguém que está assistindo a gente, ou então alguém que tem alguma amiga, né, ou irmã, que vai ter filho, quais são as dicas que você dá hoje para uma mulher que vai enfrentar essa fase do puerpério e do pós-parto? Eu acho que é muito importante você ter uma preparação. Então, eu sempre falava para os meus pacientes, traz a listinha de dúvidas. Então, claro, o momento da consulta chegava de pré-natal... Chegava lá uma barça, né, de não dúvida, tem problema, não tem problema. Aqui minha carta da Xuxa. Porque às vezes você vai lembrando, você não lembra tudo na consulta, às vezes você vai lembrando outro dia. Eu falava, anota num papelzinho, traz para mim, e aí a gente vai tirando essas dúvidas, vai
desmistificando algumas coisas. Então, essa questão da informação é importante, mas procurar uma informação validada, que seja... Exatamente. Também não é toda fonte de informação. Até porque cada bebê é um bebê, né? A gente é bombardeado hoje em dia com muita gente falando, né, coisa. Ótimo ponto, doutora. E aí eu acho que a gente tem que ter essa busca de informações em lugares confiáveis, né? E ter também esse apoio do médico que está te atendendo, tanto o pré-natalista quanto o pediatra. Ele está ali para tirar as dúvidas e para você conseguir levar essa fase de uma maneira mais tranquila. Assusta mais o desconhecido. Então, se a gente for se preparando desde o pré-natal para aquilo que a gente vai receber no puerpério, saber as mudanças que vão ocorrer, né, as principais questões com o bebê, com o recém-nascido, eu acho que isso facilita muito. E pelo que vocês falaram, as dúvidas, você está criando um ser humano, né? Então, eu tenho 37 anos, eu tenho certeza que até hoje a minha mãe tem algumas dúvidas, né? Então, as dúvidas, elas vão surgindo. Vocês trouxeram um ponto muito importante, que é sobre a rede de apoio. E como eu estava falando antes, eu nem tenho tanto lugar de fala porque eu não sou mãe, mas eu tenho lugar de fala enquanto rede de apoio. Eu tenho uma irmã, minha irmã mais nova, ela é mãe solo. Ela é mãe do Arthur, meu sobrinho, que tem 7 meses. E ela mora em outro estado. E eu fui passar férias com ela, passei 10 dias em casa e aí encontrei minha irmã no puerpério. Como vocês que são mães ficaram, né? Aflita, cansada, sensível, cheia de dúvidas. E o Arthur nasceu com um probleminha que ele não conseguia amamentar, então eu acordava de madrugada para ajudar. E às vezes eu não sabia o que fazer. Eu ficava assim com a mão no ombro dela. Perfeito. Em Às vezes silêncio. um pequeno gesto Pegava já vai dar um apoio, não tem É só a problema. pessoa estar ali presente, Sim, né? às vezes eu vou segurar ele aqui um pouquinho, você vai dormir um pouquinho. Pode lavar o cabelo. O meu marido fazia muito isso comigo. À noite, quando ele acordava muito à noite, eu não conseguia. Já dei mamar, já fiz tudo, ele não dorme. Ele pegava o Miguel, levantava, dorme. E ele ia andar pela casa com o Miguel, até o Miguel dormir. Isso deve ser um vinha. alívio, né? Nossa, me dava uma paz tão grande, porque eu conseguia realmente dormir, descansar pro dia seguinte, eu ter o start de voltar para ele. E assim, essa rede de apoio, estar do lado, não precisa fazer muita coisa, trazer um copo de água, que na amamentação é uma sede, né, doutora? É uma sede. Trazer um copo de água, às vezes, já alivia muito, muito mesmo. Exato. E às vezes a gente fica nessa, eu não tenho lugar de fala, mas todo mundo pode ser rede de apoio, né? Então, é um olhar carinhoso, é um olhar mais paciente e compreensível para essas mães. E também eu imagino muito essas mães que pensam que tem que voltar pro trabalho e dar conta de tudo, né? E às vezes deixar a criança em casa. Então, assim, se você, né, assim como eu, você que está assistindo a gente, você não tem filho, sente no seu lugar de rede de apoio, de deixar a vida dessas mães mais fácil e mais simples na medida que você conseguir. Oferecer uma ajuda sempre, mesmo Exato. que seja pequena, vai ser importante. Exato. Voltar a trabalhar é um outro desafio, né? Acho que é a segunda fase mais desafiadora, Eu né? lembro que meu primeiro dia de volta, eu vim chorando da minha casa até aqui. Eu chorava, assim, as pessoas, acho que no metrô, olhavam e falavam assim, alguém morreu, tenho certeza, porque ela não tá bem, não né? tá bem. E eu chorava muito, eu me sentia péssima, a pior mãe do mundo. E ele ficou com o pai dele 20 dias, porque meu marido entrou de férias para eu voltar a trabalhar um pouquinho em paz. E aí eu pensava, mas ele tá com o pai. Mas chorando, horrores, porque eu me sentia muito mal. Eu era uma Culpada. péssima mãe. Eu tô deixando meu filho sozinho em casa. O que eu faço? O que me deu, assim, uma paz é que nós temos a sala de lactação. Então eu conseguia verdade. tirar o leite para levar para casa para ele na tomar. A gente tem, verdade. Exato. Então, assim, a volta é massacrante, assim. Aí, quando eu cheguei no setor, uma das meninas me viram, já veio me abraçar, e aí eu acabei de chorar também de novo, porque essa separação, são 5 meses com o bebê, só seu, você e ele. E aí, você ter essa separação é um momento muito difícil. Então, ter essa rede de apoio também dentro da empresa, com as mães que estão voltando, é muito importante também.
Acho que você tocou num ponto importante, a questão da culpa, né? Eu acho que a mãe vive muitas situações de culpa, Dizem né? que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Não tem uma frase que diz então, assim? a gente precisa entender que a gente está num outro momento de mundo. Então, hoje as mulheres estão engravidando mais tarde, né? Estão focando um pouco no profissional antes de engravidar. Ou pode acontecer de engravidou e não era tão mais tarde assim. Mas, enfim, as mulheres trabalham, né? As mulheres têm suas carreiras, seus sonhos, suas ambições. Exatamente. E que isso, né? Ter um filho não vai fazer você menos mãe ou menos profissional. A gente tem que tentar buscar o melhor das duas coisas. Né? Eu acho que, pelo contrário, eu considero as minhas colegas de trabalho que são mães muito mais sensíveis, muito mais antenadas, muito mais fortes e capazes, inclusive, para trazer todo esse conhecimento de maternidade, de família, para dentro do trabalho, e com isso dá muito mais resultado. Exato. Então, eu tenho o máximo respeito. Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi um prazer receber você. Brenda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você que nos assistiu. Na descrição desse vídeo tem um link com uma pesquisa, porque a gente quer saber o que é que você está achando do nosso videocast e quais os temas você quer que a gente traga aqui para a mesa. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, deixe seu joinha e não esqueça, o nosso encontro é toda terça-feira. Até lá!